Saiba como escolher onde casar e como isso afeta na sua fotografia. Neste canal, ajudamos noivas a transformar cada detalhe do casamento em fotos cheias de sentimento, com dicas que vão muito além da fotografia. Eu sou Cibele Petri, fotógrafa de casamento. Eu sou Rodrigo Mendonça, fotógrafo de casamento. E nós somos o Casal dos Noivos. Bom, sim, igreja ou campo? A gente vai dar uma pincelada aqui, falar alguns prós e contras, tá? De igreja católica e campo. Quando a gente fala campo, e por que eu falei de igreja católica? Eu fiz uma pesquisa e, segundo o censo de 2022, aqui no Brasil, 56% da população é católico. Então, normalmente o católico casa na igreja. Normalmente não, quase sempre, né? E as outras religiões, elas casam no campo. Não é comum elas casarem na igreja, tá? Existe, a gente já fez, inclusive. Sim, já fizemos. Um casamento lindo em São Paulo, né? Mas não é comum. Normalmente se casa no campo. Então, quando a gente falar de igreja, a gente tá falando um pouquinho da católica, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, prós e contras, rapidinho, para você escolher e ter um olhar de um casal que já fotografou algumas centenas de casamentos e sabe dizer um pouquinho alguns detalhes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o sonho, né? O cunho religioso ali. Isso, tem o sonho, tem a tradição. E se você não sabe que vai casar na igreja católica, e inclusive eu só fiquei sabendo quando eu fui casar também. Só é válido o seu casamento se você estiver dentro da igreja. Se um católico casar no campo, para a igreja católica não tem validade. Você acredita? Eu não sabia disso. E se eu não me engano, acho que não pode, um padre não vai ao campo, né? Raro, Isso. é bem raro. Deve ter uma exceção. Isso. Mas, geralmente, você tem que casar dentro da igreja católica. Senão, se um católico for casar no campo, não tem validade. Se você for batizar alguém, se você for ser padrinho. Se eu estiver falando besteira, escreve aí. Mas eu pesquisei, eu fui atrás e foi o que eu fui informada. Que a gente só teria validade o casamento se fosse dentro da igreja, entendeu? Isso não civil, né? O católico, né? O religioso, né? Que a gente fala. Então, mas tem esse, né, esse apelo sentimental da família, do sonho da noiva em casar na igreja, né? Isso é um ponto importante para você escolher, né? Assim, a gente, na época, a gente pensou muito, né? A gente vai casar no campo ou na igreja. E o que pesou mais foi o sonho dela de entrar na igreja. Isso, eu escolhi entrar na igreja, tinha todo um significado, né? Um sonho, além de ser a igreja que a gente já participava, pra gente foi muito importante a escolha. Então, acho que tem que ser pra vocês também. Onde nossas filhas foram batizadas, então tinha todo um significado ali atrás. Tinha um simbolismo muito forte, Isso. Então pesou mais em escolher igreja ou ar livre, tá? Bom, a gente precisa falar pra vocês agora alguns pontos de atenção. Eu não considero negativo. Tá, os pontos de atenção. O primeiro deles é em relação aos horários, tá, noiva? Normalmente a cerimônia, dependendo do horário que você vai fazer sua cerimônia, se você atrasar um pouquinho ou acontecer alguma coisa, a cerimônia ela é cortada, ela é diminuída, tá? A gente já viu isso algumas vezes. E não é culpa da religião, é porque normalmente tem uma missa depois, ou tem algo combinado ali da igreja que tem que seguir aquela regra. Então, o católico, né, ele segue muito a doutrina do padre que comanda. Eu não sei se é o padre que comanda, mas alguém, geralmente é o padre, sim, né? Sim, o padre da paróquia. O padre da paróquia, isso. Ele comanda aquela igreja. Então, quando ele assume uma paróquia, ele que dita as regras daquela paróquia. Então, não existe um padrão 100% igual em todas as igrejas, em todas as paróquias. Cada um tem um jeito de entender o andamento do casamento, as coisas ali. Então, a questão do horário é eu anotei mais uma coisinha aqui. A movimentação dos fotógrafos, do videomakers, da cerimonial, né? Algumas igrejas, por exemplo, não deixam o cerimonial atuar dentro da igreja, né? Quem atua é o cerimonial da igreja. Então é um ponto que vocês têm que saber antes de escolher, porque depois não tem o que fazer, tá? É regra, é regra. Fotografia, às vezes a gente não consegue
se locomover em alguns locais. Algumas igrejas, eles limitam o acesso, não pode subir no altar, não pode cruzar o altar. Então, assim, muitos, de verdade, fotógrafos acabam optando em não fazer fotos em igrejas católicas por conta das restrições. Porque a gente, de verdade, acaba ficando limitado nos movimentos, em criar poses, fotos. Então, é um ponto assim a se pensar e a você entender. Tem igrejas aqui próximas que elas mandam pro casal um formulário com regras e lá tá tudo descrito. O que o fotógrafo pode fazer, o que a noiva, o que o noivo pode fazer, o que não pode, os horários. Então, é legal você perguntar antes de você decidir exatamente a igreja que você quer. Peça todas as informações para você estar ciente de tudo que você pode e o que não pode fazer, das limitações, de tudo. Aí tem um outro ponto que eu acho bem legal dizer, que são as músicas, né? Então, as músicas normalmente são músicas litúrgicas, né? Não pode sair fora disso. Algumas exceções, o nosso casamento teve músicas do mundo, né? Vamos dizer assim, né? A minha filha entrou com uma música que eu amo, um pagode entre aspas, mas a música é muito bonita, fala de pai para filha, de menino para menina, né? É bem forte a música para mim, né? Que é o Meu Mundo Azul, né? Do Ferrugem. Depois vocês procuram lá. Mas não foi um pagode, tá? Não foi no pagode, foi algo suave. Foi um teclado e voz e a letra foi passada antes. O pessoal da paróquia, para eles analisarem, então tem toda essa preocupação. Inclusive é muito bonita, né? Fala muito de Deus, para cuidar, para zelar, mas a gente puxou esse lado de música realmente, porque se o seu sonho é entrar com tal música, tem igrejas que vão limitar, então você tem que passar isso já na reunião. Tem igreja que não aceita, tá? A nossa aceitou e não foi porque a gente trabalha, não, é porque lá aceita. Tem outras que não, é litúrgica e ponto final, tá bom? Aí falando um pouquinho da fotografia, tem que tomar cuidado também com a iluminação, né? Algumas das igrejas estão sendo restauradas, né? E eles não têm esse cuidado de trocar a luz por uma luz tipo, original, uma luz que tenha sentido para o ambiente ali. Iluminação na fotografia é tudo, né? E eu digo não para iluminar o casal, eu digo para ambientar mesmo o lugar, tá? A gente tem algumas igrejas em Itu aqui, que é pertinho da nossa casa. Que já são mais antigas, né? Já são muito mais antigas. A igreja é linda, mas a iluminação não condiz, né? Então a iluminação, por exemplo, a igreja é toda amarela e a iluminação é branca, são os LEDs brancos. Então não orna, né? Mas é um detalhe, tá? É um detalhe que a gente tá falando. Isso porque assim, tudo que a gente tá falando aqui é relacionado à fotografia, para entregar sempre a fotografia para vocês. Então tem igrejas que eles zelam tanto que não pode ter uso de flash, né? Então assim, por mais que a gente confia no nosso trabalho, sabe que vai entregar um trabalho bom, a gente depende também muito de vários fatores, né? Escolha de horário que você vai casar. Então tem igreja que não pode usar o flash e é à noite. Então assim, acaba complicando, limitando ali um pouco mais o nosso trabalho, a nossa entrega para vocês. Mas o mais importante aqui é a gente tá tentando mostrar para você que existe alguns pontos que ninguém fala. Porque muitas vezes você fala, vou casar na igreja, é só ir lá assinar um papel. E não é. A gente tá descrevendo para vocês com a nossa experiência que a gente já passou para que vocês evitem aborrecimentos, né? Então que você esteja ciente de tudo que acontece na igreja católica, para que você tenha certeza da escolha que você vai fazer. Tem um lado positivo que eu acho assim que é incrível, que normalmente a fotografia na igreja católica, o quanto mais antiga a igreja, mais linda fica, né? Porque a igreja é muito cheia de detalhes. Então, assim, tem algumas igrejas aqui, em Salto, as igrejas parece que não são tão antigas, né? São mais modernas. Sim. Mas em Itu, tem 2, 3 igrejas que ela é... Eu não sei nem... acho que, se eu não me engano, uma 1829 ou 929... Não vou lembrar agora de verdade, mas tá escrito lá. E assim, é muito linda, tá? Muito linda. A gente tem fotos incríveis dela, mesmo com essas limitações, tá? Mas o casal sabia e a gente também já sabia, tá? Tem um ponto aqui, que eu anotei, que inclusive foi do último casamento que eu fiz, tá? Que você não foi, esse eu fui sozinho. Me conte a experiência.
Você quer um casamento de verdade, uma cerimônia na igreja de verdade? Tem uma boa relação com o celebrante, com o padre ou com o diácono. Não case numa igreja só porque a igreja é bonita. Ou só porque ela tem algo... Não, tem uma relação muito boa com quem vai celebrar. Porque não existe coisa pior que uma celebração fria, tá? E quando eu digo fria, é sem sentimento. Então, de repente, o padre ou o diácono só tá fazendo uma missa. Só tá fazendo mais um casamento. Tá, você tá dizendo que tem que ter, então, contato, ele tem que saber da sua história, de repente. Ele tem que saber da sua história. Você também tem que buscar, querer mostrar, né? Tem algumas reuniões, né? Sempre. Sim, antes do casamento. Antes do casamento. Então, faz diferença, sim. Faz muita diferença. E eu digo pra sensação do casamento, tá? Eu não digo pra fotografia, para os outros, não. Sabe aquela sensação tipo, nossa, a gente passou por isso? Eu ia falar exatamente isso. A gente fez uma reunião com o diácono, que inclusive era muito especial pra gente, né? E realmente, no dia do casamento, não só nós, mas todos os convidados, eles falaram, eu senti que ele tinha uma conexão, que ele conhecia vocês, porque ele contou que a gente se conheceu na escola, depois vieram os filhos. E aí ele até brincou, né? Como a gente trabalha com fotografia, ele sempre tá vendo a gente por lá, fotografando. Aí ele falou, hoje o amor reina aqui, porque os profissionais ali dão conta do recado. Então, assim, foi algo tão leve. Todo mundo que tava ali participando sentiu. Gente, né? Foi. Então é importante. Eu não acho importante, eu acho essencial. A partir de hoje, para mim é uma nova regra que eu tenho que passar para as noivas, tá? Então, se atentem, conversem bastante, entendam. Se possível, tentem ver um casamento ou a missa que esse padre ou esse diácono ele conduz. Faz diferença, tá? Então, confia na gente. Olha, eu acho que depois de todas essas orientações aqui que a gente tá passando, vale um like, não vale? Pra valer um like, vamos falar, não foi tão boa ainda. Vou fazer assim, eu vou disponibilizar aqui no link aqui embaixo um PDF, tá? Então, esse PDF é basicamente esse vídeo, só que ele tem mais detalhes, tem algumas fotos, para você também tirar uma dúvida, assim, dos prós e contras, tá tudo anotadinho, você lê, guarda, quiser compartilhar. Então eu vou deixar um link aqui, você vai acessar o nosso site, aí vai baixar lá, vai colocar uns dados lá, vai baixar e vai ter esse PDF aí. Vale muito, então. Vale então, muito. Se inscreve. Agora sim. Não, agora valeu. Se inscreve, compartilha para aquele grupo de madrinhas. Afinal, madrinha também vai casar, sabia? Madrinhas, noivas. Eu tenho certeza que alguém tá precisando saber dessa orientação aqui e vai ser muito grata a você, viu? Isso aí, sim, ó. Agora vamos para o campo. Ai, o campo. O campo pode parecer que não, mas também tem contras, tá? Alguns ainda, né? Contras não, mas uns pontos de atenção. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o lado positivo da situação. O campo. O campo tem toda aquela beleza, aquele sonho também, né? No campo, todo mundo quer aquele pôr do sol maravilhoso, né? Aquele dia lindo. Todo mundo quer o pôr do sol, mas você tá preparada para esse horário? Você tá preparada para o pôr do sol? Você sabe o que fazer para ter o pôr do sol? Sabe escolher o local. Vamos lá. Olha que detalhe. O local que você vai casar, ele tem pôr do sol? Exatamente. Ou o local é numa baixada e ali não tem pôr do sol? Você entendeu? Olha a diferença. Se for no morro, lógico, vai ter um pôr do sol bonito. Mas e se ele for numa baixada? Se ele for a gente chama de buraco assim, né? Ele não vai ter o pôr do sol que você imagina. Então, um detalhe simples, tá? Horário. Você sabe qual é o horário ideal para casar? Depende muito da época também, né? Depende da época. Ó, tá no PDF lá também, só para falar, muito tá? Bom. Tem um aplicativo, alguns aplicativos lá que você pode baixar, saber horário, data, ângulo do sol, tá tudo no PDF. Corre lá e abaixa. Mas é isso. Então, sonho de casar no ar livre, no campo, tá? Primeiro, entender do local, verificar algumas fotos, como funciona. Segundo ponto, qual data, que horário, que época do ano você vai casar? Janeiro, fevereiro, chuva. Plano B tem que estar atento, tá?
Agora, agosto, setembro já chove um pouquinho, né? Junho, julho, agosto ali. Mais seguro. Mais seguro, sol lindo. Lindo, laranja, incrível. Normalmente céu amarelo, laranjão, rosa. Acho que uma dica bem válida é você... Normalmente o pessoal se programa com 1 ano, 2 anos antes do casamento. Sim. Então a gente tá em agosto, só você ver na como que gravação tá do agora, vídeo. né? Então, assim, a gente tá em agosto. Se você quer casar em agosto, olha o céu. Como que tá o fim de tarde? Que horas mais ou menos é o pôr do sol? Então, você vai ter uma noção Sim. se é esse clima que você quer, se é esse céu que você quer, né? Um ponto legal, se você já escolheu o seu local, faça uma vistoria no horário do seu casamento, né? Só para você ter uma ideia de como vai ser. Passa lá perto, fala, eu queria só dar uma olhadinha. Aí você vai ter ideia de onde o sol cai. Não tem obrigação de saber disso, mas só pra você ter uma noção, tá? Isso pra você se ver, né? Você vai se ver, se imaginar naquele dia como que vai estar, se é o horário legal que eu escolhi, se eu fiz certo. Vale a pena mesmo. A questão do pôr do casamento no campo tem a flexibilidade, né? De você montar, remontar, trocar de lugar. Tem alguns locais hoje que tem mais de um local, né? No ar livre. Então você pode criar algo do seu jeito. Uma cerimônia redonda, a gente já participou, Lindo né? Também. Uma cerimônia em forma de asa, já fizemos também, ficou incrível. A tradicional, pergolado no fundo. Então, o campo é incrível. A luz do dia do campo é sensacional. Detalhe da iluminação, horário, tá? Se você atrasar eu vou contar um caso aqui, eu adoro contar uns casos que a gente passou. Acreditem, tá? Aconteceu. O sonho de casar na praia se transformou não num pesadelo, porque aconteceu, foi legal, foi gostoso, todo mundo curtiu. Mas aquele sonho de pegar beira-mar, aquele... Vamos lá. Se eu esquecer de alguma coisa, você vai me falando, tá? Então, fomos para a praia, para Ubatuba. Em uma segunda-feira. Um casamento numa segunda-feira. Com um celebrante incrível, tá? Sonho de qualquer noiva, tá? Previsão de chuva. Tudo bem, não tem problema. Chegamos lá no domingo, né? Tá, vamos lá. Plano B, qual seria? O plano B tem uma cobertura na casa que também dá de fundo pro mar. Beleza, vai ficar bonito também. Bacana. Tudo sendo organizado, decoração pronta, tudo pronto ali. E a noiva não fica pronta, né? Ela levou uma amiga. Ela levou a mãe, levou uma tia e tinha amiga. E até então só tinha combinado da mãe e da noiva fazer cabelo, maquiagem. Só que aí de última hora as duas decidiram também fazer cabelo e maquiagem. E aí só tinha uma profissional, uma de cabelo, uma de cabelo e uma de maquiagem, né? E era convidado, né? Isso, também ia participar do casamento, né? E aí ela, de última hora, deu um jeitinho ali, encaixou as duas, e aí começou... É complicado. O casamento que seria 4 horas da tarde, ele infelizmente foi para 7h30 da noite. Tá? É aquele sonho dela entrar no claro e sair no pôr do sol. Como estava tudo planejado, foi por água abaixo. O pôr do sol já não ia ter, porque realmente estava chovendo, mas ia ter o mar de fundo, a vista ia ser legal, né? Ia ter essa sensação de estar casando na praia. O que a gente quer dizer com isso? O tempo não perdoa, a iluminação não perdoa, tá? Então se organize muito bem. Porque um atrasinho de 10, 15, 20, 30 minutos, ok. Mas mais que isso, você começa a ter problemas no seu casamento. Porque se não tem uma iluminação já planejada para isso, vai ser drástico, tá? Então, a fotografia, a gente vai dar um jeito. Assim, tá um pouquinho de tosse. A gente vai ligar um flash, vai resolver. Mas e os seus convidados? E aquela sensação de casar na praia, casar no pôr do sol, casar onde você quiser no campo. Então, o tempo não perdoa, tá bom, sim? Você tá falando bastante sobre pôr do sol. E se a pessoa quer casar no campo de manhã?
que você indica? O que você orienta? Tipo, eu vou me casar 11 horas da manhã. É um horário legal? Depende também da época? Depende da época do ano. Verão é impossível. 11 horas tá, dependendo da cidade, tá 30 graus, né? A gente também já fez um casamento... Já. Né, onde no o campo, casal passou mal, era meio-dia. Era meio-dia. Muito calor, muito calor. Os convidados não conseguiam ficar no banco. Então você tem que se atentar a todos os detalhes, pensar nos convidados, em você, no noivo que vai estar com aquele terno quente, suando, começa a mostrar marcas de suor. Então, para mim, casamento de manhã tem que ser no máximo 10 horas. E dependendo da época do ano. Até se tiver aquelas tendas de vidro, né? Aqueles tetos de vidro. Dependendo da situação é pior, porque fica mais quente. Mais, né? Uhum. Então, o casamento na parte da manhã tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Certo. E aí a gente vai um pouquinho pra a questão do plano B, que a gente falou. Então, se chover, tomem cuidado. O local, se o local não tem um plano B... Né? Eu digo, o que é um plano B pra gente, tá? É um outro ambiente que dá pra realocar ali antes da cerimônia. Isso, onde cabe todo mundo, toda a estrutura, né? Músicos, tudo. Então se atentem realmente como que é esse plano B. Não basta só ser um plano B pequeno, onde vai ficar todo mundo apertado, onde já aconteceu também, né? Mas tem que ser confortável também. Um plano B saudável, né? E a previsão é pra chuva. Gente, locar tenda não é um gasto, tá? Se for necessário. Então, se a previsão... Hoje em dia, os satélites estão muito justos, atualizados. Então, você olha que vai chover, chove mesmo. E é complicado, tá? Não sei que região que você está assistindo esse vídeo, mas aqui em São Paulo, falou que... Aqui no interior, a gente mora aqui no interior, falou que vai chover, chove quase mesmo no horário. Então, mesmo se for para prevenir, né? Ou casar em final de ano ou começo de ano... Loquem uma tenda e, se possível, tenda transparente, porque ela vai manter o ambiente, vai manter o clima ali. A luz. A luz mesmo com chuva, mas vai ficar muito bonito ainda. Vai sim. Tá bom? Então o plano B é extremamente importante no casamento no campo, tá? E existe algo muito legal, que é a personalização que você consegue fazer no campo, tanto em música, roupa, né, o seu vestido, a decoração. Uma coisa que é muito importante é a decoração. A gente precisa muito de uma decoração bonita, para que a gente consiga entregar também um resultado legal para você, porque muitas noivas pegam inspirações incríveis e aí você chega na hora lá, não é tão incrível igual você imaginou. Então, se você quer algo lindo que você pegou do Pinterest, vai atrás de uma decoradora que faça isso. Tô falando por conta da fotografia mesmo, né? Eu vou planejar um outro vídeo sobre isso também, tá? Porque eu acho que isso é um ponto tão importante e talvez a gente possa até mostrar alguns exemplos. Porque eu quero mostrar para vocês, quero provar para vocês que investir em decoração faz toda a diferença na fotografia. E aí eu digo o quê? Não na fotografia com sentimento. Eu digo na fotografia... eu dou um exemplo muito básico, eu até tenho num vídeo no nosso Instagram, que tira uma foto sua na sua rua, né? Numa rua simples, vai. Você vai numa rua de bairro e tira uma foto sua, com as casas de fundo. Agora vai pra Itália e tira uma foto lá, com o mesmo celular, com a mesma luz, no mesmo horário. O que rsignifica? O background, né? O que tá de fundo é rústico, é lindo, é incrível. Então a fotografia vai se tornar incrível. Então, ou seja, a decoração, né? Aqui mesmo, a gente, dentro do possível, a gente colocou uma plantinha, tem um pedacinho do nosso logo ali, mas aí colocou uma luzinha. Quando você pega a imagem aberta, né? Tem a planta de fundo ali, os LEDs, uma luz, a cor das coisas que a gente escolheu. Então tudo é um propósito. Tem toda uma composição aqui e que também tem sentido com a gente, né? Imagina a gente tirar tudo isso aqui, sentar 2 cadeiras aqui e é isso. Então a simbologia é essa, tá? Então uma decoração bacana também vão gerar fotos bacanas, tá? Fica muito mais harmonioso tudo. Tá? Então, mas eu falei muito disso ainda. A gente vai ter um vídeo só pra isso. Só pra bom? isso. E tem um PDF disso também. Nossa, incrível. Tá bom? Detalhado, vale a pena. Então, no ar livre a questão é
é a questão da personalização. Você pode fazer o que você quiser. Até um tempo atrás viralizou um vídeo na saída, né, um padrinho entregando cerveja. Opa, desculpa. Um padrinho entregando cerveja. Isso na igreja é impossível. Não pode, mas no ar livre pode. É impossível. Então no ar livre pode, tá? No ar livre tem várias possibilidades, né? Você pode personalizar do jeito que você quiser. Igual a saída, pode ser a entrada de padrinhos, a quantidade de padrinhos, quantidade de entradas de crianças. Tudo do jeito que você quiser. Música do jeito que você quiser. Quiser mudar a cor do vestido, pode. Pode tudo, né? Dentro do possível. E aí vai ser a personalidade de vocês que vão estar ativa ali naquele momento. Eu acho que a gente falou muito já. Chega, o pessoal não quer ficar ouvindo. Não, eu tenho certeza que essas orientações são super valiosas. Então, se pra você fez sentido, já deixa um like, comenta, compartilha com o seu grupo de madrinhas, com o seu grupo de noivas. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra elas e elas devem estar aguardando essas orientações também. Isso aí. Se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida ou qualquer... Rodrigo, Cibele, vocês não falaram sobre isso. A gente vai responder aqui. Ou detalha mais sobre isso, fala mais sobre horário, né? A gente faz um outro vídeo, não tem problema. Especial. Tá bom? E é isso. Sim? E nós aguardamos vocês no próximo vídeo. Até mais.